Concluindo o nosso estudo sobre as misteriosas rádios numéricas, hoje veremos ainda mais bizarro a transmissão com um ângulo decididamente paranormal que supostamente foi detectada em alguns equipamentos que nem sequer estavam funcionando. Em 2010, algumas pessoas que serviram e se voluntariaram na estação aérea da RAF Montrose, na Escócia, ficaram assustadas quando um velho rádio, lá empoeirado, de válvula, pai, daquela válvula PYE, que foi mantido em exposição no local apenas por decoração, subitamente ganhou vida e começou a transmitir programas de notícias e músicas da era da Segunda Guerra Mundial 30 minutos seguidos, apesar de não estar ligada a uma fonte de energia. Esta não foi uma ocorrência única, tendo sido registrado que o rádio antigo às vezes fala aleatoriamente os discursos de Winston Churchill e toca a música de Big Band da orquestra de Glenn Miller. Em todos os casos, o rádio empoeirado de 70 anos está desconectado e um exame de rádio por técnicos descobriu que ele está cheio de poeira e teias de aranha, sem componentes essenciais e, provavelmente, não funcionaria mesmo se estivesse ligado à tomada. O rádio está em tão mau estado que uma pessoa da base disse: provavelmente iria explodir se tivesse realmente ligado. Deveria estar completamente em silêncio, mas ainda assim continua com suas transmissões fantasmagóricas que foram ouvidas e relatadas por várias testemunhas extremamente confiáveis na base militar. As estranhas transmissões unem uma longa lista de mistérios na estação aérea de Montrose, sendo essa instalação frequentemente mencionada como um dos lugares mais assombrados da Grã-Bretanha. Lá há inúmeros relatos de vozes incorpóreas, sons estranhos, como passos, vozes espectrais e até mesmo o som de motores de aviões fantasmas, bem como visões de aparições em forma humana completa, muitas vezes em uniformes antigos de pilotos. No entanto, as transmissões de rádios bizarras e inexplicáveis continuam a estar entre os fenômenos mais assustadores da estação. O secretário do Centro Patrimonial da base, Peter Davis, disse sobre o assunto: é muito estranho e não podemos entendê-lo. A estação tem uma presença muito anormal. Embora na maioria dos casos essas estranhas transmissões tenham permanecido um completo mistério e se tornado um terreno fértil para as teorias de conspiração, evocando, por exemplo, conversas sobre organizações secretas do governo e espiões ou até mesmo fantasmas e alienígenas, ocasionalmente um deles é resolvido e acaba tendo uma origem mais ou menos, vamos dizer assim, mundana. Por exemplo, entre os anos de 1976 e 1989, um bizarro e incessante ruído proveniente da Rússia explodiu nas ondas de rádio com considerável força, muitas vezes interferindo até mesmo nas rádios comerciais normais e até nas comunicações de aviação em todo o mundo. Esse som foi chamado Arrai Duga 3, um sinal estranho que viria a ser chamado o pica-pau russo. Para meus ouvidos lembra mais um helicóptero, mas tudo bem. Atraiu para si uma intensa especulação de ideias de conspiração,
devido ao seu claro e poderoso sinal mundial e suas repetições ininteligíveis e fantasmagóricas, surgindo teorias que variam do racional ao bizarro. Para alguns, foi outra estação de números enviando informações secretas, como todas as outras que nós vimos aqui. Mas outros acreditavam que era uma contagem regressiva do próprio fim do mundo, um dispositivo de controle mental de algum tipo, ou até mesmo um dispositivo para controlar o clima, ou mais ainda, uma tentativa de contactar ou se comunicar com os misteriosos discos voadores. Eventualmente foi descoberto que não era nenhuma dessas coisas, mas sim o sinal de um enorme sistema de rádio abandonado chamado Duga 3, que já foi conectado a uma base de rádio na Ucrânia e deveria ser realmente um sistema de alerta antecipado no caso de um grande ataque nuclear, que ainda é fascinante, mas certamente não tão colorido e cheio de coisas fascinantes ou distantes da realidade quanto as teorias selvagens que estavam girando em torno dela. Esse episódio serve para mostrar o quanto de uma atração irresistível, quase espiritual e instintiva, essas transmissões podem ter para algumas pessoas, em algumas vezes, a tal ponto que o mistério pode superar a nossa realidade. Por mais solucionado que o pica-pau russo possa parecer, a grande maioria dessas estranhas transmissões continua sendo um enigma completo, como falamos. Quem ou o que está por trás dessas transmissões? Quem está as recebendo e ouvindo? Quem pode entender seus misteriosos conteúdos? E o que essas mensagens então dizem? Neste dia e época da internet e de tanta conectividade online, por que alguém se incomodaria em investir em continuar usando o meio de rádio aparentemente arcaico para enviar suas informações sombrias para o mundo? Estações de números e outras transmissões bizarras, menos definíveis ou classificadas, continuam a ser ouvidas até hoje, explodindo pelo ar ao nosso redor e mantendo seus segredos cada vez mais vivos. Aqueles que entram em sintonia têm menos noção do que são, do que aqueles que felizmente permanecem inconscientes de que essas transmissões estão girando em torno deles nesse exato momento enquanto você vê esse vídeo. УЗБ-76, УЗБ-76, 93, 882. Elas são um mistério para o qual podemos nunca ter uma resposta. E aqueles que por elas enviam suas mensagens provavelmente preferem que elas continuem sempre assim.